Você sabia que Deus tem um propósito único para a sua vida? Talvez você ainda não tenha descoberto qual é, mas hoje eu quero te mostrar algo poderoso. Imagine acordar todos os dias com a certeza de estar vivendo a vontade de Deus, tomando decisões que realmente refletem o que Ele planejou para você. Mas agora, pare por um momento e reflita. Você sente que está caminhando na direção certa? Ou tem aquela sensação constante de estar um pouco perdido? Hoje, eu quero te guiar em uma jornada, um passo a passo simples, mas transformador, para que você comece ainda hoje a viver esse propósito com Deus. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por 7 dias de transformação. 7 passos que vão te levar a experimentar uma mudança profunda. E até o final, você terá em suas mãos a chave para transformar sua vida e conhecer de verdade como fazer um propósito real com Deus. Mas para isso, eu quero te convidar a se abrir. Se abrir para o que Deus quer falar ao seu coração. Porque o que vamos refletir aqui hoje é muito mais do que uma simples mensagem. É uma revelação. Uma chave espiritual que pode abrir portas que estavam fechadas há muito tempo na sua vida. Pense comigo por um instante. Como você se sente ao olhar para sua própria história e perceber que muitas vezes tem andado sem rumo? Já se perguntou qual é o verdadeiro propósito de Deus para sua existência? Já sentiu que está perdido no meio da correria da vida e nem sabe por onde começar a se alinhar com a vontade divina? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, você está no lugar certo. Hoje vamos caminhar juntos nesse processo de entendimento profundo sobre como fazer um propósito com Deus. Eu sou a Voz do Pregador e essa é a minha mensagem. E você está no canal A Voz do Pregador, onde buscamos com sinceridade e fé conhecer a palavra de Deus e entender como ela pode transformar as nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita agora. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, porque acredite, ao final deste vídeo você vai ter uma nova perspectiva sobre o seu propósito em Cristo, algo que vai edificar sua vida de verdade. Hoje vamos falar sobre um tema profundamente transformador: como fazer um propósito com Deus. Mas o que é esse propósito e por que ele é tão importante? Talvez você esteja pensando, eu já tentei, mas não sei nem por onde começar. E você sabia que a Bíblia nos ensina exatamente como fazer isso? Fica tranquilo, eu vou te mostrar de forma prática e com base nas Escrituras como você pode alinhar sua vida com o plano que Deus já traçou para você. Vamos percorrer 7 dias com passos práticos, acessíveis, mas profundamente espirituais. E o melhor, você não precisa caminhar sozinho. Quando Deus está conosco, Ele nos capacita a seguir com fé, coragem e paz. E ao final dessa jornada, eu vou te entregar uma chave poderosa, algo que você vai precisar aplicar no seu coração para nunca mais se desviar do propósito que Deus desenhou para você. Mas antes de continuar, se você ainda não curtiu esse vídeo, pare um segundo agora. Deixe seu like, se inscreva no canal A Voz do Pregador e compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Essa é a sua oportunidade de espalhar transformação. E muitos corações vão ser tocados por essa palavra. Deixe nos comentários, eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Agora sim, vamos entender mais profundamente o que é esse propósito divino. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa passagem é uma promessa viva. Deus tem um plano específico para a sua vida. Um plano bom que traz esperança e te direciona para um futuro cheio de propósito. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente se afasta desse plano. Nos perdemos, ficamos à deriva. E então vem a pergunta: como eu posso alinhar minha vida com o propósito de Deus? Se você já se sentiu assim, sem direção, sem clareza, fique tranquilo. Hoje vamos aprender como voltar ao centro da vontade de Deus. O propósito de Deus não acontece do dia para a noite. Ele exige entrega, busca sincera e um coração disposto a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez você tenha vivido guiado por suas próprias vontades, buscado sucesso, reconhecimento, realizações pessoais, mas em algum momento percebeu que a alma continua vazia. Sabe por quê? Porque sem o propósito de Deus a gente vive pelas próprias forças. E viver assim é caminhar sem direção. Agora, imagine o contrário. Imagine-se num caminho de alinhamento com a vontade de Deus, onde cada passo é guiado por Ele, onde você sente paz mesmo em meio às tempestades e onde tudo começa a fazer sentido. Isso é o que Deus quer para você. E é exatamente isso que vamos viver juntos a partir de agora. Se em algum momento você pensou, eu não sei por onde começar, mas quero mudar, saiba que essa é a hora. Vamos aprender juntos como se conectar profundamente com Deus e estabelecer um propósito verdadeiro para sua vida. E antes de irmos para a próxima parte, comenta aqui embaixo: estou pronto para viver o propósito de Deus. Vamos preparar nosso coração. Vamos nos abrir para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E lembre-se de se inscrever, compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário dizendo como essa palavra tocou o seu coração. Amados irmãos e irmãs, até aqui falamos sobre entender o propósito. Mas agora, vem a pergunta que mora no coração de muita gente: como aplicar esse propósito na prática? Talvez você esteja buscando mais do que entendimento. Você quer aprender a viver isso todos os dias. E é por isso que eu te convido a permanecer comigo, porque nos próximos minutos vamos entrar na prática espiritual do propósito. Vamos aplicar o que a palavra nos ensina, para que você experimente
a transformação real que só vem de Deus. Eu quero te contar algo muito importante agora. O propósito com Deus não é algo reservado apenas para momentos isolados. Ele é um chamado para toda a nossa vida. Como nos ensina o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo nos revela aqui é profundo. A transformação começa na mente. E essa renovação interior nos conduz a uma mudança espiritual real. O propósito de Deus para nós começa dentro, no coração, e se reflete em nossas atitudes, nas nossas escolhas e principalmente na nossa relação com Ele. Então, como damos os primeiros passos nessa direção? Vamos caminhar juntos. O primeiro passo para estabelecer um propósito com Deus é a oração diária. Mas eu não estou falando de orações apressadas ou repetidas por hábito. Estou falando de uma oração verdadeira. Uma oração onde você se coloca diante de Deus com o coração totalmente aberto, clamando por sabedoria, por direção, por clareza. A oração é a chave. É por meio dela que começamos a alinhar a nossa vida com a vontade divina. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse versículo nos lembra da importância da intimidade com Deus. É no secreto, no silêncio da alma, que buscamos sua vontade com sinceridade e entrega. Mas como viver esse propósito todos os dias? A resposta é simples e poderosa. Comprometa-se a orar continuamente. Não apenas para pedir bênçãos, mas para ouvir a voz de Deus. Permitir que Ele conduza os seus passos, que Ele habite os seus pensamentos. A oração é essa ferramenta de alinhamento. É nela que sentimos Deus mais perto e começamos a perceber os sinais do seu cuidado em cada detalhe. Agora, irmãos, outro passo essencial para viver o propósito com Deus é o compromisso com a sua palavra. A Bíblia, nossa fonte de sabedoria, é também a bússola que nos guia em direção à verdade. Muitas vezes buscamos respostas em tantos lugares, mas a palavra de Deus é clara, ela é viva, ela revela. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando decidimos viver o propósito de Deus, precisamos deixar que a sua palavra ilumine os nossos caminhos. É ela quem dissipa as sombras da dúvida e nos direciona com segurança. A cada passo é Deus quem nos conduz pela luz da sua palavra. Por isso eu te convido, estude a Bíblia com seriedade. Reserve um tempo só seu para ler, refletir, meditar. Nos momentos de dificuldade é essa palavra que será sua fortaleza. Não basta ouvir, é preciso viver. É preciso aplicar o que se aprende dia após dia. O segundo passo para viver o propósito com Deus é colocar Ele em primeiro lugar. Sim, em todas as áreas da sua vida. Isso não quer dizer que você precisa abandonar tudo o que faz, mas sim reconhecer que Deus deve ser a prioridade. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes estamos tão ocupados tentando resolver nossos problemas, que esquecemos de buscar primeiro a presença dele. Colocar Deus em primeiro lugar significa que toda decisão, grande ou pequena, precisa passar pelo filtro da vontade divina. No trabalho, nos relacionamentos, nos estudos, nos planos, Deus deve ser o ponto de partida, a base sólida da nossa jornada. Como fazer isso? Comece o dia orando. Peça sabedoria, entregue cada passo a Ele. Quando decidimos segundo a vontade de Deus, podemos andar com segurança. Podemos descansar em sua direção. Além da oração e do compromisso com a palavra, o terceiro passo para viver o propósito com Deus é a comunhão com outros cristãos. Deus não nos chamou para uma fé solitária. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 está escrito: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A vida cristã é vivida em comunidade. É no encontro com os irmãos que somos fortalecidos, desafiados, encorajados. A igreja é esse espaço sagrado, onde encontramos alimento espiritual e apoio real para os nossos dias. Por isso, participe, esteja presente. Cultos, grupos de oração, estudos bíblicos, ações sociais, tudo isso faz parte do processo de cumprir o propósito de Deus, juntos, como um só corpo. Agora que você conhece esses primeiros passos, eu quero te fazer uma pergunta para refletirmos. Você está disposto a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida? Está pronto para se comprometer com a oração diária e o estudo da palavra? Nos próximos minutos, vamos continuar essa jornada para entender como viver o propósito de Deus de forma mais profunda, mais verdadeira. E ao final, como prometido, eu vou te revelar a chave para se conectar de maneira íntima com o plano divino para a sua vida. Mas antes, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo: eu estou comprometido com a verdade de Deus e com o seu propósito para a minha vida. Compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Leve essa palavra de vida a outros corações. Se este conteúdo está tocando você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal A Voz do Pregador e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem
mensagem poderosa como essa. Vamos seguir juntos agora para o próximo passo da nossa jornada com Deus. Amados irmãos, até aqui refletimos sobre como iniciar esse processo de viver com propósito. A oração, a palavra e a comunhão são a base. Mas talvez você esteja se perguntando, como posso dar passos concretos e diários? Então eu quero te propor um desafio prático. Algo que pode transformar a sua vida em apenas 7 dias. 7 dias de compromisso com Deus. 7 dias de oração profunda. 7 dias de meditação na palavra. 7 dias de entrega total ao Senhor. 7 dias para recomeçar. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, a promessa é clara. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não basta apenas querer, é preciso agir. Deus está esperando por você. E Ele está pronto para se revelar de forma nova, viva e poderosa. Eu quero que você faça um compromisso agora, enquanto assiste a este vídeo. Faça um voto de fidelidade a Deus e, durante os próximos 7 dias, comprometa-se a buscar a sua presença com mais intensidade. Será uma jornada de oração diária, leitura bíblica e reflexão. E eu posso te garantir, você vai se surpreender com a forma como Deus vai agir na sua vida ao longo desse desafio. O primeiro passo da nossa jornada é a oração. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, Jesus nos diz: peçam e será dado a vocês, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A oração é a chave para abrir portas espirituais. Não há como viver um propósito com Deus sem manter uma comunicação constante com Ele, sem buscar sua presença de forma diária e verdadeira. Durante esses 7 dias, eu quero que você separe um momento específico do seu dia para orar. Pode ser pela manhã, antes de começar suas tarefas, ou à noite, quando tudo se acalma, para entregar seu descanso nas mãos dele. O importante é que seja um tempo de qualidade. Um tempo em que você possa colocar diante dele todas as suas preocupações, seus medos, seus anseios. Dica prática. Durante a oração, pergunte a Deus o que Ele quer de você. Busque o direcionamento dele. Diga: Senhor, eu estou pronto para ser transformado. Quero entender o teu propósito para minha vida. Não se prenda a orações decoradas. Fale com Deus com o coração aberto, de maneira sincera, autêntica. O segundo passo é dedicar tempo à palavra de Deus. A Bíblia é a fonte que nos guia pelo caminho da verdade e da justiça. Sem ela, não conseguimos conhecer plenamente a vontade do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Durante essa jornada, comece lendo o Evangelho de João, capítulo 1. Observe como João apresenta Jesus como o Verbo, a palavra viva que veio habitar entre nós. Permita que essa palavra comece a transformar sua mente, seu coração. E enquanto lê, pergunte a si mesmo: o que Deus está querendo me dizer com este versículo? Medite, não tenha pressa. Cada versículo pode carregar um significado profundo para a sua vida. Pense nas promessas de Deus, nas instruções, nos ensinamentos e deixe que essas palavras passem a fazer parte do seu dia a dia, influenciando suas decisões, suas atitudes, sua maneira de viver. O terceiro passo, e talvez o mais desafiador, é viver o amor ao próximo. Em Mateus, capítulo 22, versículo 39, Jesus nos ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não podemos dizer que estamos vivendo o propósito de Deus se não estivermos vivendo em amor. Amor de verdade, amor prático, amor que se doa. Durante esses 7 dias, busque oportunidades para demonstrar compaixão. Dentro da sua casa, com sua família, no trabalho, na rua, na igreja. Às vezes, um simples gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou uma ajuda silenciosa já fazem toda a diferença. Mas lembre-se, o amor de Deus não é só sentimento, é ação. Pense nisso. O quanto você tem amado as pessoas à sua volta. O quanto você tem se sacrificado pelo bem de alguém. O seu propósito com Deus está diretamente ligado ao seu serviço ao próximo, porque o Senhor quer que sejamos canais do amor dele neste mundo. O quarto passo é a gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é uma atitude poderosa. Ela abre as portas do nosso coração para receber ainda mais das bênçãos de Deus. Durante esses 7 dias, pratique a gratidão. Não apenas pelas grandes conquistas, mas também pelas pequenas graças do cotidiano. Agradeça pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela família, pelo simples fato de estar respirando neste exato momento. Quando você se posiciona em um estado de gratidão, você atrai ainda mais da presença e do cuidado de Deus para a sua vida. E por fim, irmãos, durante essa jornada, reflita. Reflita sobre como cada passo tem tocado você. Se você fizer tudo isso com sinceridade e comprometimento, verá o agir de Deus em sua vida como nunca antes. Cada dia será uma nova oportunidade de crescimento. E ao final desses 7 dias, você será uma nova pessoa, mais alinhada com a vontade do Pai. Agora eu te pergunto, você está pronto para viver esse propósito com Deus? Está comprometido em buscar a sua presença? Comece hoje mesmo e compartilhe com a gente nos comentários como essa jornada está impactando você. Nos próximos dias, vamos continuar juntos. Vamos aprofundar ainda mais no propósito que Deus tem para sua vida. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos, com sua família e escreva aí nos comentários: estou pronto para seguir o propósito de Deus em minha vida. Vamos continuar firmes juntos, porque Deus tem grandes coisas reservadas para cada um de nós. Amados irmãos, chegamos à última parte dessa jornada e agora é o momento de refletir o que Deus tem feito em sua vida até aqui. Durante as últimas 3 partes, falamos sobre como viver o propósito de Deus, através da oração, da palavra e do amor ao próximo. Mas agora surge uma nova pergunta: o que vem depois?
Mas o que acontece quando esses 7 dias acabam? Eu preciso te dizer algo muito importante e quero que você ouça com atenção. O propósito com Deus não é apenas por 7 dias. É um estilo de vida. Quando você começa a trilhar o caminho do propósito divino, você nunca mais será o mesmo. Deus não está te chamando para uma mudança momentânea. Ele está te chamando para uma transformação eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Paulo escreve: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que Paulo nos ensina é que a caminhada cristã é como uma corrida. Mas não é uma corrida qualquer. É uma corrida em direção à vida eterna, em direção ao prêmio celestial. O propósito de Deus para a sua vida não é algo passageiro. É uma jornada constante, um processo de crescimento, de fé e de transformação. E agora eu te pergunto com todo o meu coração: você está disposto a perseverar? A jornada com Deus exige compromisso diário. Perseverança é a chave. 7 dias são apenas o começo. O desafio termina, mas o estilo de vida com Deus, esse continua. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa nos lembra que o caminho rumo ao propósito de Deus é cheio de desafios, mas também repleto de recompensas eternas. Aqueles que permanecem firmes, mesmo diante das tentações, são agraciados com a coroa da vida, uma recompensa divina, prometida pelo próprio Senhor aos que o amam verdadeiramente. Então escute bem, não importa as dificuldades, não importa quantas batalhas você enfrente nessa caminhada, continue, permaneça firme, porque quando Deus está no controle, os desafios se transformam em vitórias. Ele não prometeu uma vida fácil, mas sim uma vida cheia de sentido. O propósito dele para você vai muito além da tranquilidade. Ele quer te transformar, moldar seu coração e te usar para sua glória. O compromisso final, vivendo o propósito de Deus todos os dias. Hoje, eu quero te fazer um convite especial. Não um convite comum, mas um convite que pode mudar o curso da sua vida. Comprometa-se a viver o propósito de Deus todos os dias. Não apenas por 7 dias, não apenas nos domingos, mas em todos os momentos da sua existência. Se você continuar buscando a presença dele, através da oração, da leitura da palavra e do amor ao próximo, a vida de Deus vai se manifestar cada vez mais em você. Vai se revelar em cada atitude, em cada decisão, em cada gesto de fé. Deus quer te usar de uma maneira única e poderosa. Ele tem algo grande preparado para você. Mas essa promessa só se cumpre quando você escolhe caminhar com ele, dia após dia. Não só quando é fácil, mas também quando o chão treme e a alma enfraquece. O propósito com Deus é uma jornada, uma caminhada de fé. E para vivê-la é preciso confiar plenamente na sua vontade. O último passo: aceite Jesus e conclua sua jornada de propósito. E agora, antes de encerrarmos, eu quero fazer um apelo. Um convite que vem direto do coração de Deus para o seu. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento. O agora é a hora perfeita. Ele é a chave, o início, o caminho. O verdadeiro propósito da sua vida começa quando você entrega tudo a Ele. Se o seu coração está pronto, ore comigo agora, com fé, com verdade. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Eu te entrego a minha vida e me comprometo a viver conforme a tua vontade. Me guia em cada passo e transforma completamente minha história. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba de uma coisa muito especial. O céu está em festa. Sim, os anjos celebram porque você acaba de dar o passo mais importante da sua vida. A partir de agora, você inicia uma nova jornada. Uma jornada de fé, de propósito e de transformação. E você pode descansar. Pode respirar fundo e sentir paz, porque Deus está com você. Ele caminha ao seu lado e nunca mais te deixará. Agora, meus irmãos, vamos encerrar este momento com um coração cheio de gratidão. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo com sinceridade. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que já fizeste e por tudo que ainda farás. Obrigado por nos revelar o teu propósito e por nos conduzir no caminho da verdade e da justiça. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse propósito todos os dias, com fé, com coragem e com amor. Tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, eu te convido, inscreva-se agora no canal A Voz do Pregador, deixe seu like, comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Temos ainda muito que viver juntos. E se você deseja continuar sendo alimentado pela palavra de Deus, clique nos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Eles vão te fortalecer ainda mais e te ajudar a seguir firme nessa caminhada espiritual. E nunca se esqueça, viver o propósito de Deus é a maior bênção que alguém pode experimentar. Que o Senhor te abençoe ricamente em tudo o que você fizer. Que a sua vida seja uma luz que brilha intensamente, refletindo a glória do Pai em cada lugar onde você colocar os pés. Se você quer mais, se deseja seguir firme nessa jornada de fé, não deixe de acompanhar o canal A Voz do Pregador. Estamos juntos. Deus tem um propósito para você e esse propósito começa agora. Amém.